Boa noite. Boa noite, pessoal. Estamos aqui ao vivo para comemorar os 27 anos da HTF, Associação Gaúcha de Terapia de Família. Boa noite. Daqui a pouco nossos convidados estão entrando. Olha que rápido nossos colegas, uma série de amigos, a nossa presidente Helena Rintz, que beleza! E olha uma série de nossos colegas convidados entrando. Nós estamos aqui para comemorar os 27 anos da HTF. E essa é a nossa segunda live. A nossa segunda live das quartas sistêmicas. Vamos ter 4 lives já tivemos uma, agora hoje é a segunda, para comemorarmos os 27 anos da nossa associação. E para celebrar, resolvemos fazer essas lives como uma forma de comemorar um pouco essa nossa associação, que tem uma história tão bonita para contar. A delegada entrou. Aqui. Eu não tenho pedidos. Vocês têm que me fazer pedidos. Aqui. Tatiana Bastos, que é uma das nossas convidadas, está entrando agora conosco, ao vivo. Oi, Tatiana! Olá, boa noite, tudo bom? Boa noite a todos. Que prazer revê-la, ainda que à distância, né? Isso mesmo, que bom te ver, Tatiana. Vamos ver aqui. Da mesma forma. Que coisa boa, aceitando o nosso convite para mais essa live, para comemorarmos os nossos 27 anos da nossa associação e celebrarmos com temas instigantes, porque hoje o nosso tema promete, né? Com certeza, é um tema sempre relevante, sempre necessário, né? Falar dessas violências invisíveis e que infelizmente acompanham aí o cotidiano de muitas mulheres, né? É verdade, Tatiana. Deixa eu ver aqui se a Mariana tem que me pedir, fazer um pedido para entrar, né? Vamos ver se ela já vem aqui. Mas realmente esse é um tema muito instigante, né, Tatiana? E é um tema que com a pandemia, infelizmente, tomou uma proporção muito maior, né? Eu ia dizer, a gente nunca falou tanto dessa temática como início, né, dessa pandemia, que realmente, com o isolamento social, quem mais foi impactada novamente foram as mulheres, né? As mulheres sobrecarregadas com todas as questões socioeconômicas e sanitárias da própria Covid, né? Do próprio isolamento, diminuição da renda, perda do emprego, crianças em casa, homeschooling, e ainda mais convivendo um maior tempo aí com os seus agressores, né? A gente sabe que mulheres que estão em situação de violência, o local de maior perigo é justamente a sua casa, a sua residência. E ainda agravado a questão do próprio isolamento social, que fez com que ela se distanciasse ainda mais da sua rede de apoio, né? Dos seus amigos, dos seus familiares, né? Passasse a viver realmente, além da maior convivência e do aumento da violência pela incidência e gravidade dessas violências, a dificuldade de pedir ajuda e de poder externar realmente as violências que estavam sendo aumentadas aí nesse período. Por isso que a gente achou muito pertinente convidarmos 2 pessoas, né? A Mariana, que deve estar para chegar, não sei o que está acontecendo aí, que não está fazendo o pedido, mas deve estar chegando. Está aqui, entrou. Agora eu quero apresentar as 2, espera um pouquinho. Vamos entrar agora aqui para fazer esse trio aqui, com esse tema tão instigante aqui. Vamos lá. Olá! Oi, Mariana! Oi! Boa noite, Mari! Boa Tudo noite! bom? Oi, Tati! Que prazer estarmos aqui juntas! Que bom! Muito bom! Prazer é todo meu! Obrigada! Prazer é meu, imagina! Para a HTF é um prazer imenso vocês terem aceito esse convite.
porque esse é um tema, como eu estava conversando já agora um pouquinho aqui com a Tatiana, é um tema que, infelizmente, né, tomou proporções maiores do que já existia, né, com a pandemia. Mas deixa eu antes apresentar um pouquinho vocês. Eu estou aqui com a psicóloga Mariana Beckel, né, doutora em psicologia pela PUC, professora adjunta do curso de psicologia e no programa de pós-graduação em psicologia e saúde da Universidade de Ciências da Saúde de Porto Alegre, psicoterapeuta de casais e família, né? E a delegada Bastos, né? Foi a primeira diretora da Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher, pós-graduada em Direito Penal e Processamento Penal pelo IDC, especialista em Gestão e Monitoramento de Políticas de Segurança Pública pelo Rio Grande do Sul, docente da Academia de Polícia Civil. Bom, seriam extensos currículos, então tentei fazer um resumo dessas brilhantes convidadas hoje. Então, eu gostaria, assim, quem sabe a Tatiana, eu dou a palavra à Tatiana, para que ela possa nos colocar um pouquinho inicialmente, né? Esse tema que aflige tanto as famílias, né? Que sempre afligiu, como a gente estava comentando, né, Tatiana, mas que com a pandemia realmente tomou índices alarmantes, né? Então, eu gostaria, assim, de que tu conversasse conosco um pouquinho, como é que tu está enfrentando, né, como delegada, toda essa problemática. Fala um pouquinho, a tua palavra aí. Bom, então, primeiro agradecer mais uma vez, aqui aproveitar a presença da Mari, essa oportunidade, esse convite, né, para participar desse momento tão importante aí, a celebração dos 27 anos, né, da HTF, então realmente um prazer. E ao lado da Mari, já tivemos algumas experiências aí juntas, né, Mari? Eu acho que palestra já nos encontramos. Lá na universidade, com certeza. Isso mesmo. Sempre muito bom poder falar de um tema que eu acho que quem trabalha com esse tema, não tem como a gente trabalhar, né, Mari, sem ser realmente apaixonada, trabalhar com muito amor. Porque exige de nós realmente não só um perfil, mas uma estrutura emocional, né? Um amor, realmente uma vontade de trabalhar com essa temática, porque ela é frustrante, desgastante. Nós sabemos que as vítimas são pouco cooperativas, mesmo quando elas nos buscam, procuram, principalmente a Polícia Civil, que é um órgão repressor, né? Nossa essência, a nossa atividade fim é uma atividade de repressão, de persecução penal, de responsabilizar criminalmente muitas vezes um agressor que ela não quer responsabilizar. O que ela quer, na verdade, é que cesse a violência, né? A maioria delas não quer o processamento, a prisão. Talvez queira no momento que ela está até com raiva, ou está naquele momento da explosão da violência, mas logo ali adiante ela se arrepende, é do ciclo da violência. Acho que a Mari vai falar também um pouco sobre isso. Claro que eu vou... Não tem como não falar de violência de gênero e não falar de ciclo de violência, mas a Mari, até pela sua área, né, pela pessoa psicóloga, ter realmente esse conhecimento técnico maior, vai certamente explorar as dificuldades e as amarras todas que prendem a mulher a esse ciclo de violência, né? E amarras das mais diversas ordens, amarras culturais, históricas, afetivas, econômicas, sociais. Então, a gente precisa realmente compreender esse processo todo que é ela se reconhecer, primeiro, enquanto uma mulher em situação de violência, enquanto vítima de violência, principalmente quando a gente fala das violências invisíveis. E eu tenho falado muito dessa temática, não que as outras violências não sejam importantes, né, não sejam adoecedoras, mas a violência psicológica, moral, essas violências invisíveis, elas são tão difíceis da mulher perceber, tão difíceis de serem materializadas, que eu prefiro sempre focar um pouco mais nelas, tá? Então vocês vão perceber que eu vou falar muito sobre isso. Vou falar das outras, claro, mas eu sempre foco na dificuldade da gente identificar essas violências e de identificar quais são os fatores de risco. Principalmente, né? A Mari que clinica na área, vocês que atendem mulheres em situação de violência e que vão buscar vocês muitas vezes não por isso, né? Vão buscar com outros objetivos terapêuticos, mas que lá no meio vocês vão começar a perceber, muitas vezes elas não vão nem falar, ou talvez nem percebam, mas muitos sinais, comportamentos e sinais, às vezes, de risco mesmo, que vocês vão ter que estar alertas para poder realmente auxiliar essas mulheres. Então, quando a gente fala de violência de gênero, a gente fala não só de uma violência relacional, a gente fala de uma violência estrutural.
Então, ela é muito mais difícil de ser rompida. Isso eu sempre falo também. Quem já me ouviu, talvez fique até um pouco repetitiva, mas acho que nunca é demais a gente revisar por que é tão difícil sair dessas situações de violência. Porque não é só uma violência entre a Maria e o João. A Maria vai romper com o João, daqui a pouco a gente ajuda, ela sai, ela separa e ela vai procurar outro homem com as mesmas características do João e ela vai novamente ingressar no relacionamento. O João, a mesma coisa. O João vai romper com a Mariazinha, vai sair se ele não problematizar, se ele não se ressignificar, se ele não se reeducar, se ele não compreender. Porque a gente sabe que essa lógica de dominação, né, masculina, essa lógica do patriarcado, ela é tão perversa para a mulher quanto pro homem. Quando eu falo isso, eu não quero colocar a mão na cabeça do agressor ou deixar de responsabilizá-lo. Eu só quero que as pessoas compreendam, né, Mari, que muitos homens cometem violência reproduzindo comportamentais que para eles, às vezes, ele nem compreende como sendo algo ilícito, algo danoso. Ele aprendeu a se relacionar assim, como as mulheres também, como nós aprendemos, são os padrões, né, do patriarcado, os marcadores de gênero, eles são perversos para ambas as partes. Para a mulher, que acaba ficando nessa situação de subjugação, de opressão, de violência, né, e às vezes vai administrando as violências que sofre até realmente o momento da explosão, o momento da tomada de decisão, que é demorado, que é lento, que é complexo, que é traumático. Então não é fácil para nenhuma mulher, nenhuma. Nem eu, delegada Tatiana, empoderada, nem para Mari, que é psicóloga, para ninguém é fácil chegar numa delegacia de polícia. Muitas vezes num balcão de uma delegacia, porque nós sabemos que as delegacias, no geral, têm um layout que não favorecem o relato, a escuta especializada e o acolhimento. Claro que eu vou falar sobre isso, sobre o quanto a Polícia Civil evoluiu e o trabalho que a gente fez, mas a gente tem que também compreender as realidades, que a maioria dos locais não terá uma DEAN, terá um balcão, às vezes um plantão, e eu vou chegar lá e eu vou denunciar quem? Não um bandido que me assaltou na rua, não um homem desconhecido que me estuprou, eventualmente, num terreno baldio na saída do ônibus. Eu vou denunciar o meu pai, o meu marido, o meu filho, o meu irmão, alguém com quem eu tenho laços afetivos, íntimos, com quem eu tenho uma vida em comum. E isso é muito difícil, né? Não só o se perceber, o se identificar, mas o conseguir fazer esse movimento dentro de uma sociedade que nos coloca numa situação, sim, de ter que tolerar, de ser a responsável pela harmonia do lar, de ser responsável pela harmonia do casamento, a educação dos filhos. A gente precisa nesse universo todo, porque quando a mulher tem o seu lado afetivo, a sua vida pessoal, porque não deixa de ser vida pessoal, por mais que seja um fenômeno social e um crime de ordem pública, né? Não é algo privado. Claro. É um problema social, é um problema de ordem pública, de saúde pública já reconhecido pela OMS. Mas diz respeito à minha vida particular e privada, né? Quando eu tô com isso desestruturado, né, meninas? A minha vida toda fica desestruturada. Então, quando eu recebo uma mulher numa delegacia, ou quando vocês recebem uma mulher num consultório, ou quem está nos assistindo, seja qual for o espaço, né, de convivência, seja atendendo, ou sendo amiga, ou sendo familiar, ou sendo uma mulher em situação de violência, seja qual for esse contexto, é muito difícil a mulher realmente conseguir se identificar, falar, denunciar e romper toda a sua estrutura de vida. Porque ela vai ter que ser olhada na sua integralidade. Ela não é só uma mulher em situação de violência. Ela é uma mãe, ela é uma funcionária, ela é uma servidora, ou ela é uma chefe, ou ela é uma filha, né? Ela tem amigos, ela tem uma vida social. E isso tudo se desestrutura quando a gente está com a nossa vida, né? Essas violências, sejam elas quais forem, vão comprometendo e nos adoecendo física e psiquicamente, psicologicamente. Há um adoecimento que são violências continuadas, são violências invisíveis muitas vezes, são violências muitas vezes justificadas pela própria vítima. Então imagina o número, a complexidade de uma mulher que sofre uma violência e que se entende como sendo responsável por essa violência, né? Alimenta a culpa, alimenta a vergonha, alimenta muitas vezes, claro, a raiva naquele momento da explosão da violência, e ela vai aprendendo a lidar com essas situações, acomodando. E por mais difícil que seja da gente compreender, a zona de conforto da mulher é o local da violência, né? A gente pensa assim, como assim a zona de conforto? É o ambiente que ela conhece. Muitas vezes o ambiente seguro dessa mulher é um lar, ou uma casa, ou uma relação
violenta e abusiva, porque é o que ela conhece. Quando a mulher vai denunciar e falar sobre essa violência, primeiro ela vai nutrir, nós todos nutrimos o mito de que quando eu denunciar, a violência vai aumentar. Porque é isso que o agressor fala. Ele diz, se tu denunciar, ninguém vai acreditar em ti, tu vai ficar sem nada, tu é uma louca, tu não tem prova, tu vai perder a tua casa, tu vai perder os teus filhos, tu vai perder isso, vai perder aquilo. E a lei para uma mulher em situação de violência, uma mulher que está dentro do ciclo da violência, não é a Lei Maria da Penha, é a palavra do agressor. E é nisso que ela vai acreditar. Porque quando ela denuncia e sai da zona de conforto, ela não sabe o que vai acontecer. E o que ele vai dizer para ela? Eu vou te matar. Eu vou matar os teus familiares, eu vou matar os filhos, ou eu vou me matar. E aqui eu já vou dizer qual é o maior fator de risco que tem. Nós temos um formulário de avaliação de risco, né, um questionário, é um instrumento utilizado. Hoje a gente utiliza em todos os equipamentos do sistema de justiça. Também da rede de proteção, né, algumas redes. Opa! Vocês estão me ouvindo? Trancou porque entrou uma ligação para mim. Estão me ouvindo? Então, eu um pouquinho. Sim, um pouquinho mais distante. Mas tá bem. Tá, senão eu saio e entro de novo, meninas. Eu vou tentar finalizar. Se ouvirem mal, vocês me avisem que eu saio e entro. Porque entrou uma ligação. Tranquilo. Tá. Nós utilizamos, então, esse instrumento, que é um formulário de avaliação de risco. Hoje, praticamente todos os estados estão utilizando. E nós uniformizamos. Dentro do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia, nós formamos um fórum permanente de debates. Então, unindo todas as polícias civis do país. A nossa chefe de polícia, a delegada Nadine, é a que coordena esse fórum permanente. Então, isso é muito positivo para o nosso estado, que acabou sendo pioneiro em várias boas práticas, né? O próprio manual de atendimento a feminicídio, de atendimento às mulheres em situação de violência, foi construído pelo estado do Rio Grande do Sul, né? Também com a parceria do estado do Paraná e de São Paulo, que estavam mais avançados. E aqui, em Porto Alegre, na DEAN de Porto Alegre, que eu estava até o final do ano passado, né? Fiquei 11 anos à frente da DEAN, nós implementamos esse questionário de maneira pioneira no país em dezembro de 2018. E nós passamos a ter, realmente, desde então, nenhuma mulher que passou pela DEAN de Porto Alegre, nenhuma chegou a feminicídio tentado ou consumado. Porque a gente começou a trabalhar com esses fatores e dentro desse reconhecimento, né, olhando para esses fatores de risco, que são, na verdade, o comportamento do agressor, os contextos de violência, o perfil dela e dele, porque o perfil dela também pode ser um componente de risco, né? Às vezes vítimas com baixa adesão, pouco cooperativas, as vulnerabilidades, uma maior situação de risco involuntariamente, não é a culpa, não é a responsabilidade dela, mas ela acaba também se colocando numa situação de risco e a gente sabe como é difícil para as mulheres aderirem ao nosso plano, né? Seja o plano terapêutico, seja o plano de segurança, a maioria delas tem uma dificuldade, uma resistência muito grande em aderir. E o homem que tem ideação suicida, que já tentou o suicídio, que diz esse, eu vou me matar, é mais perigoso do que aquele que diz, eu vou te matar. Por quê? Porque é o homem que vai fazer, nem que custe a própria vida. E 30% dos homens, após o feminicídio no nosso estado, isso está no mapa do feminicídio, feito em 2019, feito em 2020 pela DIPAM, que é a Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher, 30% deles se mata na sequência. Então veja como é elevado o número de feminicídio seguido de suicídio. E eu digo tudo isso por quê? Porque as mulheres que têm esse imaginário, e nós até da rede muitas vezes, de que a violência vai aumentar com a denúncia, todos os dados, todas as estatísticas e os próprios mapas dos feminicídios indicam exatamente o contrário. O silêncio é o maior cúmplice dessas violências. É claro que a gente tem que trabalhar de maneira articulada. O momento de maior risco dessa mulher é quando ela vai sair de casa, quando ela vai dar o basta e terminar o relacionamento. Isso é a motivação de 52% dos feminicídios. Mas eu não estou dizendo com isso que a mulher não tem que sair de casa. Estou dizendo que ela tem que sair sim, mas de maneira planejada e já dentro dessa rede de proteção. Porque é isso que vai dar realmente a segurança. Pelo mapa dos feminicídios, 96% das mulheres mortas no estado do Rio Grande do Sul, vítimas de feminicídio, 96%, quase a totalidade, não tinham medidas protetivas de urgência. E 83%, quase 84%, também a grande maioria, não tinha uma única ocorrência policial contra o seu agressor antes. E quando a gente vai começar a trabalhar e investigar esse feminicídio, o que a gente percebe? Que todas elas
passavam por violências ao longo de todo o seu ciclo de vida, ao longo de todo esse relacionamento, muitas vezes até com tentativas de feminicídio anteriores, e nunca foram denunciadas. Por quê? Porque a mulher gosta de sofrer, gosta de apanhar, é uma sem vergonha que está num relacionamento abusivo ou violento? Não, porque a mulher está presa. Por isso a gente chama de relações cativeiro. Por isso a gente tem uma lei, que é a Lei Maria da Penha, que completou agora 15 anos, que exige, inclusive, uma intervenção estatal. Imagina uma intervenção estatal na tua vida privada. Por que a gente tem isso? Porque a mulher sozinha não consegue sair. E não é a Mariazinha que se relaciona com o João. É nós todas. Por quê? Porque o patriarcado, gente, tem mais de 7.000 anos de existência. Eu não vou romper uma lógica patriarcal. Eu não vou romper os marcadores de gênero que nos impõem em todos os nossos espaços de convivência, que nós não somos. Somos formalmente iguais. Somos iguais à Constituição Federal. Vamos ouvir isso. Mas materialmente e faticamente, nós não estamos em igualdade de espaço, de condições, de direitos e de oportunidades. Não estamos. Não estamos em igualdade em nenhum plano. Onde é que a gente é a maioria dos homens? Nas áreas de cuidado, nas áreas da saúde, né? Nós somos maioria. Porque esse é um papel historicamente atribuído à mulher. De novo, a pandemia. Quem mais foi sobrecarregada dentro e fora de casa? Nós, mulheres. Não só com a violência, mas com a estafa, realmente ter que cuidar de toda uma população doente. Se for para a linha de frente, quem mais está lá são as mulheres. Quem mais estava lá são as mulheres. Então é isso tudo que a gente tem que enxergar. Gente, feito isso, depois eu quero ouvir a Mari. A Mari vai falar muito dos aspectos psicológicos, né? De todas essas amarras, que são muitas, e que não é só a dependência econômica, que muitos pensam, mas ela depende economicamente. Claro que isso dificulta em muito a tomada de decisão. Mas o que mais prende, gente, é baixa autoestima. É dependência afetiva, psicológica. É a desconstituição da mulher que o homem agressor faz como uma estratégia de manipulação. Né? É o isolamento que ele... O isolamento não nasceu com a pandemia, gente. Quem se tornou agressor na TI é a gravidade. Mas os homens agressores, né? Os homens que já têm comportamentos abusivos, e eu gosto de falar mais comportamentos, né, Mari, do que relacionamentos. Porque o comportamento abusivo ele pode estar em qualquer espaço, não é só no relacionamento afetivo, né? Sim. Pode ser entre pais e filhos, pode ser entre colegas de trabalho, pode ser até entre amigos. Há pessoas que são tóxicas, há pessoas que têm comportamentos abusivos, que desconstituem o outro, né? Que transferem para o outro. O outro vai lá, sofre violência, mas se sente culpado pela violência que sofreu. Gente, pedir ajuda. Como eu falei, o silêncio é sempre o maior cúmplice dessas violências. Pedir ajuda o quanto antes é o que mais vai salvar vidas. E não só salvar vidas, porque ela poderá chegar a um feminicídio. Claro que, infelizmente, muitas só vão virar uma estatística, só vão virar um indicador criminal quando chegarem a um feminicídio. É isso que a gente tem que mudar. As nossas mulheres estão morrendo caladas. E se a gente for olhar, as pessoas ao redor dela, a rede primária, os amigos, já tinham conhecimento das violências que ela sofria. E pensaram aquele adágio popular que a gente reproduz. Em briga de marido e mulher, não se mete a colher. E sim, a gente tem que meter a colher. A gente não pode perder nenhuma oportunidade de desacomodar, de desconstruir essa lógica machista, de desconstituir esses papéis tão engessados, tão perversos de gênero, de desigualdade entre os gêneros. Quando você chega a uma delegacia de polícia, por que a gente fala das delegacias? Por que eu estou sempre falando, né, dentro dessa rede? Por que começa geralmente pela delegacia? Porque nós somos realmente a maior porta de entrada. O Brasil tem uma cultura muito policialesca, né? Tudo a gente resolve na delegacia. A gente perde o documento, delegacia. Bate o carro, delegacia. Roubam o nosso carro, o seguro exige uma ocorrência policial. Se a gente tem uma cultura policialesca, eu digo no Brasil, porque em outros países a gente tem lógicas diferentes. A polícia é o último recurso. É a última instância. Vão chegar na polícia quando a coisa realmente não tem mais solução. Aqui é o contrário. Então, se a gente é uma porta de entrada e tem uma visão, né? Essa visão holística de que a mulher precisa de uma atenção integral, que está na Lei Maria da Penha, a gente precisa se articular com a rede, qualificar o nosso trabalho e trabalhar principalmente, além da repressão, que é a nossa atividade fim, com prevenção. Isso está na portaria de inauguração de todas as DEAMs. As DEAMs, gente, as Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher, foram a primeira política pública do Brasil no atendimento à mulher em situação de violência, muito antes da Lei Maria da Penha. Em 85 nós criamos, o Brasil foi pioneiro nisso,
primeiro país do mundo. Que bom que a gente tem uma coisa positiva para falar também, né? Porque somos o 5º de feminicídio no mundo, somos o país que mais mata pessoas trans no mundo, o 8º em violência doméstica e familiar, o 9º em homicídios do mundo. Mas temos aqui uma boa prática para servir de modelo aí a toda a terra, que é a criação dessas estruturas especializadas dentro da Polícia Civil. Por quê? Porque é lá que essa violência vai desembocar, é lá que ela vai aparecer. E muitas vezes ela aparece de um jeito, e a gente puxando o novelinho, né, como vocês, um atendimento também terapêutico, vão lá ver que o pano de fundo é uma violência intrafamiliar, uma violência afetiva. Então, se nós temos essa cultura policialesca e nós somos a porta de entrada, geralmente, dessa rede, a gente tem que se qualificar. Qualificar o nosso trabalho, se especializar, criar estruturas também, ambiência para essa escuta especializada e trabalhar principalmente com prevenção. E foi isso que a gente fez muito durante toda a pandemia. E foi isso que deu diferença no final do ano, quando a gente fechou o ano, na contramão de todos os estados do Brasil, com queda de feminicídio, que era o único indicador que estava em alta durante a pandemia. O homicídio caiu, roubo caiu, todos os crimes, gente, as cifras caíram, porque as pessoas estavam dentro de casa, não estavam na rua. A violência urbana caiu. O que aumentou? A violência contra mulheres, crianças, adolescentes e idosos. As violências intrafamiliares. As violências que ocorrem dentro de casa. Então era isso que a gente tinha que enfrentar na pandemia. Foi esse o nosso grande desafio. E foi isso que a gente fez, criando vários canais alternativos de denúncia, WhatsApp da Polícia Civil. Isso que eu acho importante. Tu falasse, no ano passado tinha uma campanha muito interessante, Rompa o Silêncio, né? Que era uma campanha maravilhosa através do WhatsApp. Acho que é importante colocar para as pessoas, né? Isso, foi a primeira campanha que a gente fez lá no início da pandemia. Era uma campanha da Secretaria da Segurança Pública, né? Nós unimos todas as vinculadas da Segurança Pública, a Brigada, o IGP, a Polícia Civil e a SUSEP, todos fizemos essa campanha. Silenciosa, porque que é Rompa o Silêncio? Era uma campanha totalmente silenciosa. Nós nos comunicamos com, os espectadores ali, com nossa expressão facial, com os nossos gestos, tentando realmente gerar aquela empatia de que a gente compreende o que a mulher está passando, e com cartazes a gente mostrava, porque era um vídeo, inclusive, sem som, para ela poder ver, sem ele do lado escutar, né? Eu tô falando, tô toda arrepiada aqui. Foi uma campanha muito legal, e a gente ia passando cartazes e divulgando, né, não só frases de apoio, de Rompa o Silêncio, de denuncie, como telefones. E um deles foi, além do 180, que todos conhecem bem, que é a Central Nacional de Atendimento à Mulher, o nosso WhatsApp, que foi a porta de entrada de todas as campanhas que a gente fez de prevenção. A campanha do Máscara Roxa, do Sinal Vermelho, né? As campanhas dos mercados, dos ônibus, tudo que a gente fez de campanha, a porta de entrada era o WhatsApp da Polícia Civil, que é um número único para todo o estado, é o canal mais rápido de denúncia, mais do que 180, mais do que 181, tudo é o WhatsApp. E eu vou falar para vocês, se puderem até colocar, né? Aí não sei, na tela ou no chat, enfim, divulgar depois pro pessoal. É o 5198-444-0606. Tá. 5198-444-0606, tá? É para escrever. Se não der certo com o 9, só tirar o 9. O WhatsApp, ele aceita direto, né? Um número a menos. Só para escrever, silencioso. Não é para ligar, não é telefone de emergência, não é 190. Atendimento de emergência, brigada militar, 190. Vai despachar uma viatura para casa da mulher, né? Mas para denúncia, para orientação, para informação, esse WhatsApp é muito positivo e funciona muito rápido. Temos as delegacias online também, tá? Dá para fazer hoje a ocorrência e até a finalização do pedido de protetiva pela delegacia virtual, tá lá no site da Polícia Civil, tá? Delegacia online chama www.delegaciaonline.gov.rs.br, tá? Todo o site da Polícia Civil vai ter um link da delegacia online, também dá para utilizar esse canal. Esse é um canal muito bom para vítima. E o WhatsApp é um canal muito bom para terceiros, não só para vítima, mas para terceiros, que muitas vezes não tem muitas informações. A minha vizinha da casa tal está sofrendo violência. Exato. O resto é com a gente. A busca ativa, a abordagem, ir até a mulher, a gente faz. A prova, nós que temos que buscar. Então, assim, é importante ter a prova. Se tiver, ótimo. Tirou uma foto, tirou foto da mulher do olho roxo, fez um vídeo, é excelente. Mas se não tiver, isso não pode paralisar. Ninguém tem que deixar de fazer uma denúncia porque não tem prova. Porque o trabalho da Polícia Civil é justamente esse.
A elucidação dos crimes, buscar a materialidade e a autoria, é a nossa função constitucional. Então, não se preocupem com isso. Se tiver, a gente sabe, prints, conversas, WhatsApp, gravar ligação, tudo isso vai servir, fotos como prova. Os centrais lá dos prédios, né, que tem câmeras de vídeo monitoramento, tudo vai ser bom. Mas se não tiver, ainda assim, faça a denúncia. Eu vou passar a palavra para a Mari, que eu já falei muito aqui. Mari, eu vou te ouvir um pouquinho, vou ter que sair, que eu tenho um outro compromisso. Eu tinha falado já para, né, que eu precisava sair um pouquinho mais cedo. Mas eu quero acompanhar o início, eu vou sair para de novo, porque eu não estou ouvindo vocês. Então eu vou sair e vou entrar. Vou ficar um pouquinho com a Mari. Qualquer pergunta podem me mandar até pelo Instagram, pelas redes sociais. Eu fico sempre à disposição. Né? Eu agradeço muito, realmente, mais uma vez, ter essa oportunidade de trocar essa ideia aqui com vocês. Obrigada. E eu me despeço com uma frase da Simone de Beauvoir, que está lá na parede da DEAN, na entrada da DEAN de Porto Alegre, na recepção. É uma frase que sempre me motiva, que sempre eu repito, mas que é algo que toda vez que eu falo, me dá uma energia, me dá um gás e realmente me dá uma motivação para seguir nessa luta. Porque é uma luta mesmo, né? É uma militância mesmo que a gente tem que fazer diariamente. E essa frase diz assim: que nada nos defina, que nada nos sujeite, que nada nos limite, que a liberdade seja a nossa própria substância. Obrigada, boa noite a todos vocês, beijos, ficamos com a Mari agora. Linda, mas volta de novo. Excelente, excelente, ótimo. Ótimo. Volta aí. Mariana, querida. Ótimo. Assim, gostaria de agradecer o convite, né? É um prazer estar aqui com vocês, enfim, né? Nesse momento tão importante da HTF. É verdade. Né? Muito bom estar próxima da nossa associação, né? A gente poder discutir esse assunto tão importante. Lamento meu atraso, no início eu tive um problema com o meu tripé. Imagina. Foi isso. Eu acho assim, ó. Mas nada que não se adapte. A Tatiana colocou várias questões e a gente vai continuar agora contigo, né? Mas aqui uma pessoa colocou uma questão que daqui a gente pode também continuar discorrendo, né? Olha. A violência, a violência que não deixa marcas físicas no corpo, tipo hematomas, né? Que a gente está falando da violência psicológica, moral, as violências invisíveis que deixam marcas profundas, né? Que são aquelas marcas que chegam muitas vezes até o nosso consultório, né, Mariana? Com tanta dor, com tanto muito bem, né? Com um histórico em geral, né? Eu costumo dizer, né, Kati, que a violência, ela não começa, com raríssimas exceções, a não ser por um abuso de substância, enfim, ela não começa com rompantes de violência física. Ela tem um início sutil e muito silencioso, em geral com uma roupagem de cuidado, né? Ou seja, aquele discurso, eu estou te protegendo, eu te amo, eu não quero te expor, são discursos muito comuns nos agressores, né? E Sim. eu diria, para quem está em relações em que se vê vetada da expressão, seja, né, verbal, emocional, física, em diferentes espaços da sua vida, como bem colocou, né, a delegada Tatiana agora, nós temos o direito, enquanto cidadãos e cidadãs mulheres, de nos expressarmos de diferentes formas, de ocuparmos os lugares que desejamos, de usarmos as roupas que nós julgamos pertinentes. Com certeza. Isso, né, quando é vetado da nossa capacidade de ir e vir, de expressar nossa liberdade, a gente tem o início de uma relação que tem um discurso muito baseado nesse amor romântico, que eu também costumo falar, que é o amor romântico que não deu certo, porque Romeu e Julieta morreram, ou seja, não vai levar, né, a um lugar de tolerância, né, de amor próprio, de divisão de uma vida, né, e de poder acompanhar a vida ao longo do tempo. Então, muita atenção, né? A violência, ela tem esse início, seja na família ou no casamento. Muitas vezes, né,
também entre pais e filhos, mãe e filhos, com esse discurso de cuidado, né, Kátia? Eu estou, né, te punindo, te agredindo por amor. Silencioso, né? É um discurso que ele silencioso. De mansinho, com essas crenças sendo passadas transgeracionalmente do amor romântico. Muito bem colocado. Então, exatamente. É muito importante. E nessa lógica, né, desse silêncio, desse amor romântico, a gente tem um início do ciclo desse casal, agora falando especificamente da conjugalidade, um início do ciclo no qual a necessidade do outro substitui o amor próprio. E são relações que passam a ser mais fusionadas. O que a gente quer dizer com isso? Que esses dois inteiros não existem. A gente tem literalmente a cara metade que o outro completa, que é extremamente perigoso, porque essa ideia de fusão veta a possibilidade da diferença. E nós, como terapeutas de casal, da individualidade de lidar com a diferença, nós, como terapeutas de casal e de família, sabemos que um dos aspectos fundamentais das famílias mais funcionais, que funcionam em níveis mais satisfatórios de qualidade de vida, é possibilitar espaços de individuação, de separação, de crescimento, mas também de pertencimento. Então, esse casal precisa se sentir o nós, que é a união dos dois, mas ele precisa ter nítido a separação entre o eu e o tu, né? Os casais violentos, o eu e o tu substitui, ele é anulado pelo nós. Então, eles passam a viver no seu cotidiano, começa a aparecer as diferenças, eu gosto disso, tu gosta daquilo, eu vou sair com essa blusa, né? E tu não estás me deixando, e começa a aparecer que são questões, né, inerentes. A diferença, ela faz parte do casamento, né? Basta estar junto, conviver junto com alguém que a gente vai ter que administrar diferenças. É nesse administrar diferenças que esse casal vai entrando numa escalada, né, da dificuldade de aceitar essa diferença, já que o contrato inicial era de fusão. E a necessidade do outro substituiu o amor ao outro e o amor próximo. Então é como se fosse um insulto. Como assim tu vais fazer o que quer se nós somos um? Né? Como assim tu não vais atender ao que eu estou te pedindo? E a partir disso começa, né, os apelos sutis para que o outro atenda às suas necessidades, e à medida que o outro vai tentando, né, se desvelar, a mulher, né, dessas necessidades e dessas amarras, o agressor começa a se sentir absolutamente atacado, até que algum pontuador, né, específico, por exemplo, não, eu vou sair de casa porque eu preciso trabalhar e essa é uma oportunidade de uma entrevista de emprego e eu vou. Né? Quando ela vai a isso... Mariana, é interessante essa questão até no ano passado, quando saiu essa campanha da Defensoria Pública, que eu achei espetacular, né? A Rompa o Silêncio, tinha também o violentômetro, né? Com alguns sinais, porque isso que tu estás trazendo... De maior risco. Nós temos um legado cultural, né? Que nos é fomentado, né? E passado transgeracional do amor romântico, das crenças, de que ciúmes é uma prova de amor. Ciúme é sinal de amor. Isso. Muito bem colocado. Então, eu acho que essas questões são importantes para os jovens poderem conseguir detectar com certeza sinais invisíveis que começam lentamente nas relações, se tornando rapidamente abusivas, como a Tatiana colocou, né? Eu acho que essa é uma questão importante. Exatamente. Identificar esses sinais, porque não começa de uma hora para outra, é uma construção, né? Não, é o que eu falei, exceto quando há algum tipo de surto psicótico induzido por substância ou não.
né? Que são casos raros. Sim, Senão o início é sutil e ele vem com essa roupagem de cuidado. é verdade. Tá? Então é muito importante prestar atenção. E muitas vezes essa escolha desse jovem por esse namorado, né, vem também da tentativa de se desvencilhar de uma relação abusiva com os seus cuidadores. Então, né, isso vai se reproduzir nessa relação com o parceiro. É como se aquela carência, aquela necessidade de cuidado que não foi atendida lá atrás porque havia um histórico de violência, ela vai ser atendida agora com esse sujeito que é tão cuidadoso. Que ele entra que como vai me salvador, proteger tanto. protetor. E aí se fecha uma necessidade, né? Com um tom de cuidado e que, na verdade, está se entrando numa relação novamente abusiva, né? Muito perigosa, porque aí a gente está falando entre iguais, não que a relação familiar não seja tão perigosa quanto, mas que dá a falsa ilusão da mulher, da moça, da jovem, ter algum controle, porque ali ela não está numa relação hierárquica, né, abaixo dos seus pais. Ela está com uma relação, entre aspas, entre iguais, o que dá para ela a sensação de maior controle sobre a sua vida, o que não necessariamente significa, porque ela se coloca nessa relação de vulnerabilidade. E a partir disso, né, se estabelece esse contrato que nós chamamos, né, de uma relação fusionada, entra-se no cotidiano, algo acontece que o outro não dá conta da minha necessidade, um ativador pontual, ela vai buscar o trabalho, ela sai de casa, quando ela chega, né, o agressor está se sentindo muito atacado, porque ele não foi atendido. Como não foi atendido se a relação é fusionada e é tanto amor envolvido, né, que ele agride com a ideia de que com a agressão ele vai cessar o comportamento da vítima. A agressão, a violência é uma estratégia absolutamente ineficaz de tentar resolver uma diferença, de lidar com o conflito. O que acontece é que com a agressão, a vítima, por medo, um medo fundamentado, cessa o seu comportamento. Quando ela cessa por medo, ela reforça o agressor, dando o sinal, a agressão funciona. Porque eu, ok, não vou buscar o trabalho, vou trabalhar aqui em casa, no home office, não vou sair de casa. Funciona. Então foi emitida essa mensagem que deixa o ciclo pronto para a próxima rodada. O agressor, por sua vez, depois do seu ataque de fúria e de ter extravasado na vítima, ele, muitas vezes, com algumas exceções, né, de transtorno de personalidade mais grave, mas ele se sente arrependido, né, e ele pede, suplica o perdão da vítima quando a vítima se vê naquela situação. Tem esse conteúdo desse amor romântico, dessa paixão desenfreada, desse eu não vivo sem a tua presença, que são coisas muito perigosas, muito perigosas. Tu tá trazendo, a vítima... Tu está trazendo uma questão importantíssima, Mariana, que são as relações caracterizadas por essa violência, que são as relações entre xingamentos e desculpa. Xingamentos e desculpa. Exatamente, exatamente. E junto... Características, né? Muito bem. E junto com as desculpas, em geral, vem de novo a fase da lua de mel, que nós chamamos, né? Que a Walker já também definiu há bastante tempo do ciclo de violência da mulher, que é a fase da lua de mel. Para ele poder conquistar a mulher de novo, ele vai não só pedir desculpa, como vai estar em volta, vai agradar, vai fazer os seus desejos, vai atender os seus pedidos, vai demonstrar muito amor. Normalmente é permeada por muita sexualidade ativa essa fase também, né? Porque reacende aquele desejo da paixão, tá? Isso também é uma coisa
que é importante estar atento, não que a vida até sexual não possa ser pessoa- plenamente satisfatória em relações pessoa colocou estáveis, aqui, ó, mas esse é o Marina, momento de pico. bate e assopra. São realmente essas características, né? As pessoas estão colocando aqui muito didático, está muito boa a explicação. Isso. São essas caracterizações, né? Porque são. E a mulher que se vê nessa situação de vulnerabilidade emocional, porque nisso a violência já atacou, como bem colocou a Tatiana, a sua autoestima. Então ela está, né, constrangida com o que está vivendo, existe uma dificuldade de reconhecimento da violência, por isso que em briga de marido-mulher nós devemos meter a colher, Sim. porque a comunidade, os amigos ajudam a mulher, né, a tomar consciência, assim como nós terapeutas, quando muitas vezes estamos diante de um relato desses, temos que dizer: tu te dás conta que essa é uma situação de violência, nomear a violência. Nomear e explicitar, isso é fundamental. Explicitar. Né? As pessoas, né, muitas vezes as mulheres se assustam com isso, mas pensando lá no ciclo, ela se vê em vulnerabilidade, autoestima, né, afetada. Esse homem vem todo sedutor, todo arrependido, atendendo às suas necessidades, no momento que ela mais precisa, porque ela está extremamente ferida. Nessa lua de mel, eles recontratam a relação fusionada de novo. Uhum. E aí volta um campo fértil para voltar ao ciclo da violência, quando eles tiverem que lidar com a próxima diferença cotidiana. A Rafaela até colocou, e essa sexualidade intensa torna ainda mais reforçador esse ciclo da violência. Com certeza, né? Porque é nessas atitudes de intimidade, né, em que os casais muitas vezes retomam a esse ciclo, né, do bate-a-sopra, como a menina colocou aqui, que eu não sei o nome. Então, assim, eu acho que esse ciclo que se repete, né, é preciso que seja rompido, né? Isso é que é fundamental. Com certeza. Com certeza, e nós podemos entrar enquanto profissionais da saúde em qualquer momento desse ciclo. Uhum. É fundamental que nós consigamos, em primeiro momento, identificar esse ciclo, para que a gente possa observar nessa mulher e ajudá-la a reconhecer. E a partir desse reconhecimento, ajudá-la a sair do isolamento. Em geral, são mulheres que mantêm em segredo, porque têm vergonha, porque se sentem constrangidas, porque, afinal de contas, a representação desse casamento para os outros é de um casamento muito idealizado, né? Muito perfeito, que também é difícil romper com esse estereótipo desse amor romântico e essa relação tão perfeita, né? Mas o nosso papel, eu diria, enquanto cidadã, é ajudar, né, na ruptura em algum momento. A Rosane pergunta aqui, Brúcios de Moraes, o reconhecimento da violência deve ser provocada pelo terapeuta na presença do casal? Ai, muito bem colocado, Rosana. Aí depende da situação. Nós temos que verificar a indicação, né? Se a terapia é, naquele momento, mais indicada de casal ou terapias individuais. Como é que a gente vai saber disso? Quando não é possível, quando as nossas intervenções são refratárias, eu diria, já nas primeiras consultas, nós estamos com o casal, não há uma escuta, ok? Não há nenhum tipo de adesão a tratamento nas primeiras consultas. Lembrem, a gente não vai, né, num primeiro momento, já chegar nomeando raras exceções, porque eu não gosto de dizer nunca não, né? A não ser que eu já chegue com a descrição pronta numa primeira consulta, mas o casal vai me contando e a gente vai intervindo, e eles não respondem. São casais com muita dificuldade de comunicação, de escuta e de empatia. Muitas vezes o indicado vai ser terapias individuais, para num segundo momento nós podermos trabalhar com o casal.
ok? Então é importante, nem todos os casos, a indicação primária é a terapia de casal. Quando há risco da mulher, né? E quando há uma violência muito grave, que essa mulher justamente está em risco, não é indicado nós estarmos ali mediando esse processo sem ter os espaços individuais deles. Essas pessoas precisam estar minimamente inteiras, ter seus espaços próprios para que possamos trabalhar em conjunto, ok? E Mariana, aí nessa linha... uma questão importante também é assim, a necessidade, né, como a Tatiana tinha colocado com muita propriedade, a questão de ampliar, é a rede de suporte, né? Na violência é fundamental a rede de suporte, ampliar, né? Porque essas mulheres estão sozinhas, solitárias, né? Então, não só através dos canais de denúncia, como a Tatiana colocou muito bem, mas também ampliando a rede familiar, extensa, amigos, vizinhos. Isso, nós chamarmos, enquanto terapeutas relacionais sistêmicos, podermos chamar as pessoas, amigas, familiares, com o qual essa mulher pode contar. Da mesma forma, este homem também, ok? É um passo fundamental. Não somos nós, né? Com algumas exceções, até, né, pode-se pensar em como ajudar essa mulher a chegar na delegacia, mas eu sempre digo, é importante que essa mulher possa ir à delegacia com a sua própria rede. Né? Que ela tenha recursos da própria rede. O psicólogo levando pela mão, ele está dando qual mensagem? Né? Ela não tem capacidade das suas relações de dar conta, né, desse cuidado próprio. Nós podemos ajudá-la sim a resgatar essas relações que possivelmente estão prejudicadas em função da própria violência. Perfeito. E nessa mesma linha eu venho trabalhando, e eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque a gente pouco fala sobre os homens agressores. Eu venho trabalhando já desde 2019 muito legal, com a universidade, né, com a universidade em pesquisa e intervenção com os homens acusados de violência contra a mulher. E o que nós percebemos? Né? E aí juntando um pouquinho com a pergunta da colega, acho que é a Rosane, né, sobre terapia de casal, terapia individual. Isso. É muito importante nós avaliarmos com este homem a sua capacidade de responsabilização pelos seus atos. Fundamental. Em geral, os homens agressores têm muita dificuldade de admitir os seus atos violentos. Se eu estou diante de um casal que chega no meu consultório e eles relatam uma situação de violência, esse homem consegue reconhecer, consegue ter, né, culpa suficiente para evocar um processo de mudança, eu provavelmente seguirei com o casal, ok? Esse é um fator também muito importante de avaliação. Só que lembrem-se, a gente tem que conhecer um pouco este homem, saber se de fato esse reconhecimento é genuíno ou se há um discurso sedutor num primeiro momento, ok? Mas uma vez que a gente identifique, esse é um passo fundamental para que a gente possa trabalhar nesse casal. Em geral, os agressores mais... com recorrência de relações violentas, como a Tatiana falou, com histórico de relações violentas, ele tem muita dificuldade de assumir responsabilidade pelos seus atos. Sim. Os seus atos, em geral... Tá, acho que tá voltando. Deu. Então, voltou? Voltou. Tá. Internet, deu. Pode continuar. Atos deste homem. Não, a internet está um pouquinho. Vamos ver aqui. Deu.
A minha tá. Eu não sei. Tá travando aqui. Deu. Vamos ver se Ué. agora continua. Tá, algumas, Da às vezes dá uma falha, né? responsabilização, né, do homem. É né? muito importante. Esse Fundamental. homem que estabelece cotidianamente essas relações abusivas e violentas é um homem, em geral, que tem muita dificuldade de reconhecer os seus atos agressivos. Sim. Ele justifica sempre os seus atos em decorrência do outro, como se o culpado pelos seus atos fosse sempre o outro que o provocou. Uhum. E aí aquela máxima popular, sempre que se usa a violência se perde a razão, é extremamente válida. Sim. Porque o outro pode me provocar até onde ele quiser. Sim. No momento que eu o agrido, eu perdi o meu direito de arguição e de qualquer coisa, de que justifique. Uhum. Então, esse homem que vai usar sempre essa justificativa de que a mulher o provocou, de que o homem não aceitou um pedido dele ali na entrada da garagem, por isso ele agrediu, que o chefe não sei o quê, por isso ele foi demitido, é um homem que eu diria que tem questões individuais muito sérias que têm que ser trabalhadas em uma terapia individual. Ok? Tá. Nós teremos mais dificuldade em intervir relacionalmente. O primeiro passo para a gente mudar o contexto de agressão deste homem agressor é a responsabilização. E isso está descrito nos protocolos internacionais, né, que já vem há bastante tempo trabalhando com homens agressores ao redor do mundo, especialmente nos Estados Unidos. O Brasil, nós estamos caminhando para isso. A partir do ano passado, né, foi feito um ajuste na Maria da Penha, que antes se sugeria grupos de reabilitação para os homens. Hoje se coloca a necessidade, a partir, na verdade, há um ano, também. de trabalhar com os homens, porque se nós não trabalharmos com os homens, né, Kátia, esse homem se separa dessa mulher. Sim. E ele encontra outra companheira que vai seguir esse mesmo padrão. E se a gente não trabalha com os homens, né, Mariana, nós reforçamos o papel de subordinação e de vitimização. Totalmente. Isso é que é fundamental. Porque aí ela é a única. Ela é a única que tem que se tratar. Opa, não, esse homem precisa muito se tratar, tá? Ele precisa sim estar nos nossos espaços. É nossa responsabilidade enquanto terapeutas. Com certeza. Tá? Outro ponto que eu gosto sempre de salientar, assim, dois nós, assim, para a gente poder ajudar, né, a entender a questão da masculinidade e da violência. Um outro ponto que nós temos ainda possibilidade preventiva, né, de trabalharmos com os homens que estão em desenvolvimento é a questão do desenvolvimento e reconhecimento emocional, socioemocional. Sim. Os homens mais com perfil agressor, se é que a gente pode falar em perfil, que isso é uma questão, né, muito, enfim, tênue, delicada, mas esses homens com padrão mais agressivo, eles têm muita dificuldade de reconhecer as suas emoções mais básicas. Alegria, tristeza, raiva. Sim, poder ajudar a nomear essas emoções, né? Isso é fundamental. A nomear. Inclusive, né, não foi um nem dois casos que nós tivemos no grupo que nós realizamos com os homens acusados de violência junto, né? Sim. Aqui, a Vara de Violência Doméstica de Porto Alegre, que eles dizem que nunca sentiram raiva na vida. Olha que interessante. Olha só que interessante. Olha que depoimento, né? Olha onde é que está a violência, né? A violência está lá dentro, né? Está sufocada, né? Espetáculo. É muito importante. Então, né, a questão toda do desenvolvimento socioemocional dos nossos meninos, das nossas crianças, depois nas escolas com os adolescentes, desses homens poderem reconhecer a sua raiva, buscar estratégias.
E outro aspecto, reconhecimento da tristeza, né? Também é muito difícil, porque nós vivemos ainda uma sociedade com estereótipos de gênero muito sexistas, sim. né? E que é difícil o homem mostrar sua fragilidade. E a né? Então é um aspecto. Travestida de raiva, né? Isso, muitas vezes. Né? Essa é a roupa. Nós chegamos a trabalhar isso no encontro. O quanto legal. a raiva, ela esconde a tristeza. E que tristeza é essa, né? Que cara ela tem, como ela é, o que ela esconde. Muito interessante. Muito interessante. Mariana, e muito importante medo a gente que a trabalhar. gente vá... Eu não sei que horas são. Nós falta 1 minuto para as 21. Ui. Querida, olha, quem sabe perguntas de quem está nos ouvindo. Olha, perfeito. Eu fui tentando falar algumas coisas aqui, mas teríamos assim, teríamos várias lives de assuntos para poder discorrer, né? Excelente, excelente. Olha, eu acho que essa é uma questão fundamental, né? E eu acho que cada vez mais a gente tem que trazer essas informações. E eu acho que o que a pandemia nos trouxe de bom foram as lives. Quer dizer, no aspecto de que nós trabalhamos com saúde mental. Né? A gente não tem que ficar fechada nos consultórios, a gente tem que poder debater, trazer as informações para as pessoas precisam ter esse conhecimento. Aproximar, exatamente, né? A ruptura de barreiras. Excelente live, só elogios, Mariana, tu vai ter que voltar. Vai voltar. Eu estou à disposição. Teria mais coisas para falar, né? Ficou pendente para que a gente possa conversar muitos aspectos. Outra questão que eu gostaria de falar, que tem um autor americano, né, que tem trazido muito uma discussão, na verdade, né, internacional, não só desse autor, sobre os tipos de violência. Né? Existem diferentes tipos de violência conjugal. Isso é muito importante que nós possamos reconhecê-las, né? Quem tiver interesse, eu tenho materiais publicados que se encontram, né, via o Google Acadêmico, ali eu trago um pouquinho sobre essas diferenças. Tá, vamos trazer. Tá bem? Ou estou à disposição também via o Instagram, né? Com certeza. Que nós vamos ter um outro convite para a HTF para tu falares sobre alguma outra relacionado a esse tema, porque esse tema é muito abrangente, esse tema bom, eu sou apaixonada, é um tema que, assim, eu acho que cada vez mais nós temos que falar sobre isso, porque é a forma da gente poder prevenir a violência. A violência não pode ficar fechada, né? A gente tem que romper esse ciclo, e para romper tem que conversar, tem que informar as pessoas, né? Então, assim, só tenho a te agradecer. Exatamente. Excelente a tua participação. Imagina, Cátia. Precisa mais tempo para a gente poder falar de tanta coisa importante. Passou muito rápido. Eu estou à disposição, né, via o direct ali no Instagram, também quem quiser falar comigo. Para mim é um prazer estar mais próxima da HTF, né? Nossa tão querida associação, e isso nos oportunizou também que a gente se aproxime. Enfim, né? Um prazer estar aqui contigo também, com a delegada Tatiana. Enfim, muito bom. Muito bom mesmo. E tem uma dica de uma série que as pessoas estão vendo agora, né? Que é Made, né? Made, né? Que é essa série sobre violência de 9, 10 episódios, onde justamente onde justamente começa esses sinais, assim, onde mostra que tem a violência psicológica, os tipos de violência que a gente não conseguiu falar, que são excelentes também, mas a gente vai ter oportunidades. Vai ter oportunidades de poder... E eu poderia dar a dica de um filme também, que eu acho que começa com essa lógica, aparece muito claramente o ciclo e a relação fusionada, que é T2 Mis Ojos. Te dou meus olhos, mas a tradução
É um filme espanhol. Eu não tenho a tradução dele, não tá bem assim, porque o título para mim é perfeito. Ela dá os olhos dela a ele na relação. O contrato, ela dá o corpo dela para ele na relação. Então, assim, ó, é um filme muito bom. Muito bom. Tá, as pessoas vão achar. Querida, um T2 prazer enorme. A HTF agradece vale a demais. pena. E vamos ter várias oportunidades, tá? Obrigada. Com certeza. Muito obrigada. Um abraço a todos e a todas, especialmente para ti, Kati. Obrigada. Obrigada, um prazer enorme. Um beijo grande para ti. Outro, um beijo. Tchau. Tchau. Ai, como é que eu desligo?